Bom dia, irmãos e irmãs. Nós estamos com a nossa igreja hoje desfalcada, porque o Clube dos Aventureiros está fazendo um programa lá no Jardim Ternura, no Rosa Garcia, e tem um grupo de irmãos também que está no Jardim Ternura, fazendo um trabalho lá com a igreja, liderada pelo nosso irmão Newton, inclusive. Então, nós estamos um tanto desfalcados neste sábado, mas é o momento de nós aprendermos com o estudo do livro de Atos e tirarmos lições preciosas para a nossa vida. Eu não tenho a intenção nenhuma de ensinar vocês. Quem ensina é o Espírito Santo. A gente apenas é um instrumento que transmite aquilo que o autor da lição colocou de forma que eu fui impressionado, e nós tiramos lições para a nossa vida. Portanto, eu convido você agora a fechar os seus olhos para a gente suplicar a presença do único professor espiritual que existe, que é o Espírito Santo. Feche seus olhos. Querido Pai, o estudo do livro de Atos tem nos feito compreender muito da natureza do ser humano, dos nossos primeiros irmãos em Cristo, e também da Tua mão poderosa conduzindo a história da Tua igreja. Agora, Senhor, nós vamos meditar sobre o que Lucas descreve sobre a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Que o Senhor nos capacite através do Teu Espírito Santo, iluminando as nossas mentes, para que compreendamos com inteligência vinda do céu, com a Tua sabedoria, e que essa compreensão acabe se transformando em bênçãos na nossa vida e na vida da nossa igreja. Isso nós te pedimos nos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O Dr. Lucas, autor do livro de Atos, eu já falei, vou repetir. Lucas foi o único não judeu que escreveu livros inspirados que estão na nossa Bíblia. Isso não significa que outros não-judeus não escreveram. Mas, inclusos no cânon inspirado da Bíblia, está o Evangelho de Lucas, que é um evangelho muito interessante pelos detalhes, pela pesquisa que ele fez. Foi um redator daquela época, um historiador, né? E pela visão que ele tinha de ser um gentio não judeu, e vendo aquele processo que a igreja passou de deixar de ser um sectarismo do judaísmo para agora uma igreja cristã. A partir desse capítulo 13, né, se não me falha a memória, 13 é isso? A partir do capítulo 13, ele começa, o capítulo 13 e 14, Lucas descreve a primeira viagem missionária de Paulo. Esse capítulo tem e já inspirou muitos missionários na história do cristianismo. Um dos que mais se assemelharam ao apóstolo Paulo foram os valdenses. Os valdenses, eles foram protegidos da apostasia geral que tomou conta do mundo naquela época. E aqueles missionários valdenses estudavam a Bíblia em média 4 anos e depois saíam lá dos Alpes, desciam os Alpes e iam de cidade em cidade pregando o evangelho da graça. Isso faziam até o final da sua vida, ou então
quando eram descobertos e eram martirizados. Tá? Eles seguiram os passos de Paulo, Barnabé, Silas, Timóteo, que fizeram essa empreitada santa, dirigida por Deus. Não foi obra da igreja governada por homens. Foi Deus que usou a sua igreja para essa obra. Vamos lá então. 10 anos se passaram entre o capítulo que nós estudamos sobre a última menção de Paulo até ele retornar. Lucas faz um adendo e inclui a experiência e o ministério de Pedro, entre a última atuação de Paulo e agora a sua primeira viagem missionária que nós estudamos nas semanas anteriores. Mais ou menos mais de 10 anos se passaram, até Paulo ser realmente aquele instrumento escolhido por Deus para ser o apóstolo entre os gentios. Lembram quando Paulo se converteu? Deus havia dito que ele havia escolhido Saulo, para ser o seu instrumento a fim de levar o evangelho para os judeus, especialmente para os gentios. Mais de 10 anos se passaram. O que nós podemos aprender com isso? Que o tempo de Deus não é como o nosso tempo. Certo? O tempo de Deus não é como o nosso tempo. Nós que vivemos no mundo pós-moderno, todo cheio de tecnologia e rapidez, às vezes queremos que Deus se adapte à nossa cultura moderna. Mas Deus não é assim. Ele é atemporal. Para Ele, um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Então, irmãos e irmãs, todos nós temos as nossas lutas pessoais, os nossos sonhos, as nossas dificuldades, os nossos porquês. Calma, no tempo de Deus, tudo vai ser revelado, acontecido. Para nós agora, parece que as coisas não estão andando como deveriam, não estão acontecendo como a gente pensa que deveria acontecer, mas Deus age no tempo certo, da maneira certa e pelo motivo certo. Deixemos que Deus cuide da sua igreja e cuide da nossa vida. Ele sabe o que é melhor, né? Lá na igreja de Antioquia, convidado por Barnabé, Saulo e Barnabé evangelizaram aquela cidade que era muito grande, é a terceira cidade do Império Romano, só perdia para Roma e para Alexandria. Segundo os historiadores, Antioquia devia ter mais de quase 1 milhão de habitantes. Então eles ficaram lá um bom tempo evangelizando aquela cidade, e ali a igreja cresceu, prosperou e se tornou muito forte. Os apóstolos, enquanto isso, onde estavam? Onde estavam? Em Jerusalém. Fazendo o que lá em Jerusalém? Eu não sei. Qual que era a missão que Jesus tinha deixado para ele? Ide. Essa Antioquia aí havia 2 comentários. Um discutindo o que era da Psídia e outro que era... Havia 2. Essa é da Síria. Essa é a Síria. Tem a Antioquia da Síria e a Antioquia da Psídia. O comentarista falou que era da Psídia. Não. Essa era da Síria, né? E ali se transformou era a terceira cidade do Império Romano em importância. Do Império. Né? Não é ali da Palestina, da Judéia, é do Império. Só perdia para Alexandria e para Roma. Ali surgiu uma igreja
formada por judeus greco-romanos. O que eram? Judeus que haviam sido envolvidos na cultura gentílica. Estavam acostumados com os gentios. Se misturaram com os diferentes. E ali também se converteram gentios que se tornaram prosélitos. E a igreja ficou forte. E a igreja começou a ser dirigida pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo decidiu, é a hora de avançar além de Antioquia. E pediu para separar quem? Quem que o Espírito Santo determinou que fosse enviado para as terras gentílicas? Paulo e Barnabé. Antes não, Saulo e Barnabé. Depois de um tempo que Paulo, que era cidadão romano, começa a usar o seu nome romano, né? E o que nós podemos aprender com isso? Sabe, é importante a igreja se organizar, é importante a igreja ter liderança, mas quem deve dirigir a igreja? Ela sabe o momento certo, a hora certa. Permita-me contar aqui uma experiência desta igreja com respeito à igreja de Rosa Garcia. Houve um período, no início do ano 2000, que houve um movimento para começar a igreja de Rosa Garcia. Havia alguns irmãos e irmãs lá, orando a respeito. Deus me impressionou dizendo, não é a hora. Conversando com o pastor Dimas na época, o pastor Dimas também disse, né, não tem ainda uma liderança. Nós precisamos formar primeiro uma liderança para depois começar uma igreja. Como é que você começa uma igreja sem liderança? O que vira? Mas vocês acham que alguns irmãos e irmãs compreenderam? Não compreenderam. Caíram de pau em quem? Em quem? Não é no pastor, não. Não chama? Quem que é o que leva a paulada aqui? Quem que é o culpado de tudo? O dono da igreja, essas coisas todas, quem que é? Falam da pessoa da gente, as mais estranhas e esquisitas colocações, mas eu não ligo, eu mereço isso. Quem já foi contra Deus merece ser humilhado, ser incompreendido, eu entendo isso, tá? Na hora certa, no momento certo, com a vinda do pastor Wellington, falei, agora é a hora, pastor Wellington. Já tinha uma liderança formada, oramos, fizemos uma semana de oração, Deus abriu as portas e o que aconteceu? Surgiu uma igreja forte. Sabe, os projetos da igreja não podem ser projetos pessoais. Ninguém que está na igreja de Deus está aqui para ter projeção. Quem deve ser exaltado, destacado, louvado, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem deve dirigir a igreja é o Espírito Santo. Ele escolhe. Às vezes ele escolhe aquilo que alguém que a gente não gosta, mas fazer o quê? Quer reclamar? Vai reclamar com ele. É o Espírito Santo, é Deus que dirige a sua igreja. Não vamos cair nessa tolice, nessa idiotice de fazer da igreja projetos pessoais, monumentos ao nosso nome ou à nossa família. Deixa Deus ser Deus. Nós somos apenas o quê? Instrumento. E tirem da cabeça essa ideia de ter cargo na igreja. Ser ancião da igreja é uma bucha, gente.
Você é criticado, só lida com problema, com dificuldade. Não é para qualquer um. Não tentem se projetar além daquilo que Deus colocou você. Entendam? Aceite o espaço que o Espírito Santo deu para a sua vida. É uma ilusão, você não ganha nada. Alguém de vocês aqui que tem cargo ganha alguma coisa? Hã? Vocês recebem para se envolver com a igreja? Hã? Diáconos, diaconisas, anciãos, diretores, recebem alguma coisa? Muito pelo contrário, te tira dinheiro do bolso, tira horário da família, faz uma série de coisas. Não se iludam. Querem um cargo bom, entre na política. Aí sim, aí vale a pena. Na igreja não vale a pena, gente. Não vale a pena, certo? Bom, vamos lá. O método que Paulo seguia, qual que era? Ele vai ali em Salamino, em Pafos, ele depois segue para Antioquia, da Psídia, depois ele vai para Icônio, aí vai para Listra e encerra em Derbe. Qual era o método de Paulo e seus companheiros quando iam para essas igrejas, para esses locais, levar o evangelho? O que eles faziam primeiro? Interessante que ele sempre partia daqueles que tinham maior relação ou tinham mais coisas em comum para aqueles a quem ele tinha menos coisas em comum. Então, a primeira viagem missionária de Paulo, ele vai para Chipre. Quem havia nascido em Chipre? Barnabé. Que era um companheiro de viagem dele. Então, ele vai para Barnabé, para Chipre, onde Barnabé havia nascido, onde ele tinha contatos, onde ele era conhecido, e ali ele começa, primeiro, evangelizando nas sinagogas. Por quê? Porque eram judeus, que tinham a mesma cultura, a mesma religião que ele havia tido. Ele começa com essas pessoas com quem ele tinha várias coisas em comum, com quem Barnabé tinha várias coisas em comum, e depois ele vai tentando alcançar outras pessoas. E interessante que aqui em Chipre ele chega até o ponto de pregar para o próprio governador da ilha, que era Sérgio Paulo. Esse era o método de Jesus, de Paulo. Primeiro ele ia Eu quero que vocês imaginem um pouco como é que teria sido a viagem missionária desse pessoal. Como que eles se locomoviam naquela época? Quais eram os veículos disponíveis? Ou pelo mar, e naquelas embarcações que não eram lá tantas seguras, né? E nem muito. Eu não me adapto a andar em barco de jeito nenhum. E também sujeito a naufrágios, né? A acidentes ou então a pé. Nas estradas? Será que tinha assaltante naquela época, Generoso? Devia ter algumas pousadas também nas estradas. Será que eram pousadas confiáveis? 5 estrelas? Eles iam a pé. Penso que a maior parte do tempo eles dormiam levantando algum tipo de barraquinha lá, alguma coisa, ou mesmo se escondendo debaixo de uma árvore, se protegendo. Embora houvesse a Pax Romana, naquela época, ela não era perfeita. Havia também os marginais, né? Mas tinha uma coisa interessante, o pastor Fernando colocou, que a logística, pastor Fernando, também facilitava que Paulo fosse até as sinagogas. Por quê? Aquele tempo, gente, a hospitalidade era uma característica do povo de Deus. Era uma lei.
né? Era uma lei, era um imperativo de Deus. E as sinagogas, elas sempre tinham algum lugar para acomodar os irmãos que estavam em viagem. Então, Paulo ia lá, se acomodava com seus companheiros, e dali ele ia até as sinagogas, e ali ele começava o seu trabalho pregando para os seus irmãos. Paulo viveu e morreu como um judeu. Ele nunca considerou deixar de ser um judeu. Nunca. Nunca. Para ele, o cristianismo era uma continuação das promessas de Deus ao judaísmo. Ele não pregou uma outra igreja. Não. Ele falava, Jesus é o cumprimento das profecias dadas aos patriarcas e profetas do nosso povo. Então ele viveu e morreu como judeus. Lá em Salamina, na cidade de Pafos, foi ali que ele teve um contato com o procônsul Sérgio Paulos, um governador da província, um homem, como o próprio Lucas descreve, era um homem inteligente, mas que era assessorado por um judeu desviado. Quem era esse judeu? Qual é o nome judaico dele? Bar Jesus. Essa expressão Bar significa filho. Filho de Jesus, olha o nome do bicho. Jesus nada mais é do que uma desinência do nome Josué. Filho de Jesus, e quem que Paulo estava pregando? Jesus. Só que ele tinha um nome pagão. Qual que era? Elimas, né? E o Elimas, não querendo perder a sua influência ali no governo, começou a tentar fazer a cabeça de Sérgio Paulo. E o que Paulo fez? Que é generoso? E os cônsul, quando viu aquilo, ficou mais impressionado ainda, né? Mais impressionado. A gente não sabe se depois Elimas se converteu ou não. Tudo indica que Sérgio Paulo pode ser transformado num cristão, mas o livro de Atos não dá maiores detalhes. Bom, dali eles foram para Antioquia da Psídia. E lá em Antioquia da Psídia, mais uma vez, Paulo e Barnabé usaram o mesmo método, foram nas sinagogas, pregaram Jesus e principalmente a justificação pela fé. Sabe, esse assunto precisa ser pregado, ensinado, pregado, ensinado, porque eu sou orgulhoso, a natureza humana é orgulhosa. A gente às vezes acha que merece a salvação. Acha que tem direito à salvação por aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Vou fazer aqui um exercício com vocês. Nós seremos salvos porque guardamos o sábado? Nós seremos salvos porque tomamos o cuidado de deixar de comer isto, beber aquilo? Nós vamos ser salvos pela nossa atuação na igreja, frequência nos cultos, pelos cargos que ocupamos, pelos títulos que muitas vezes temos? Vamos ser salvos por isso? Quando a gente chegar lá na glória,
que a senhora White viu que todos nós vamos fazer com as nossas coroas? Por quê? Meus irmãos e irmãs, não caiam nessa tentação de achar que a gente é alguma coisa. Nós não somos melhores do que aqueles que estão lá fora. Muitas vezes nós falamos, aqueles que estão lá fora. Aqui. É tudo farinha do mesmo saco. Qual a diferença entre nós e eles? A diferença é simplesmente que a gente não quer continuar vivendo o estilo de vida que eles vivem. E a gente busca o Salvador. Mas nós não somos melhores do que ninguém. Não vamos cair nessa armadilha dos judeus, que por serem os descendentes de Abraão se achavam superiores. E nós, adventistas, corremos esse risco. Tem que se misturar. Tem que ir lá no meio do povo, ouvir o que eles conversam, sentir o que eles sentem, ver as necessidades deles. Nós não podemos correr o risco de viver numa redoma. Eu tenho pena, eu tenho inveja e ao mesmo tempo pena de quem trabalha na casa publicadora. Vive o dia inteiro só entre irmãos. Os filhos vão na escola só vivendo entre irmãos. Vem na igreja, é o mesmo pessoal de sempre. E não se mistura com os demais. Não sabe. Não sabe o que os outros pensam. Não sabe o que os outros sentem. Não sabe as necessidades dele. Aí muitas vezes vai pregar para um sujeito que está precisando de Jesus às 2.300 tardes e manhãs. Ele vai querer saber das 2.300 tardes e manhã? Nós precisamos se misturar, gente. A nossa igreja faz pouco. A nossa igreja, ela precisaria estar mais aberta. Vocês querem saber a minha opinião? Eu acho absurdo. Todas as igrejas abriram só na quarta-feira. Tem meia dúzia numa, 12 na outra. Por que não abre uma na segunda, outra na terça, outra na quarta? E se eu tiver com uma pessoa que quer ir na igreja na quinta, onde eu levo? Na congregação? Congregação cristã? Que abre todos os dias? Por que a gente não tem a igreja aberta todos os dias? Não precisa ser a mesma. Por que nós continuamos com esse modelo ainda? O mundo mudou. A igreja precisa pensar também que ela tem um papel social para ser feito, né? Trazer as pessoas, se envolver com as pessoas. O meu sonho, não sei se eu vou conseguir, se Deus vai me permitir, é comprar isso aqui do lado e fazer aqui uma quadra de esporte. Para trazer os jovens. Dar uma oportunidade para esses jovens que não têm mais nenhuma oportunidade, né? Lá em Antioquia da Psídia, o que aconteceu? Teve gente que aceitou a pregação de Paulo e teve gente que recusou, né? Recusou. Dali eles foram para Icônio. E lá em Icônio, o que aconteceu? O que aconteceu em Icônio? Você sabe onde era Icônio? Onde que ficava? Nem eu sei que ficava na Frígia, né? E que Icônio era uma terra muito fértil, e ali também tinha muitos pomares e jardins, né? Mas lá em Icônio, Paulo e Barnabé seguiram o mesmo método
e a cidade se dividiu. E de lá eles foram para Listra. Provavelmente Listra deva ter sido a cidade natal de Timóteo. Ali, Timóteo se converteu e, por incrível que pareça, em Listra aconteceu 2 milagres. Quais foram os 2 milagres que aconteceram em Listra? Vamos lá, se a gente consegue entender. Sim, quanto tempo ele era? Aleijado, paralítico. Hã? Desde nascença. Qual foi a reação do povo com aquele milagre? Hã? Eles acreditavam na mitologia, né? E eles achavam que era deuses que haviam descido do Olimpo de Hermes, né? E para os romanos, Júpiter e Mercúrio, que desceram ali, né? E foram lá adorar. A Paulo e Barnabé levaram até touros para serem sacrificados, fazer toda aquela cerimônia. Eu imagino toda a cidade vindo, tinha lá os templos, né, dedicados aos deuses, todos os sacerdotes, sacerdotisas descendo, todo mundo que trabalhava nos templos indo lá para fazer aquela adoração, né? Que tentação, não? Que tentação para Paulo e Barnabé ser adorado como um Deus, não? É bom ser paparicado, não é? Às vezes a gente reclama que recebe paulada. Louve a Deus. Louve a Deus quando criticam você, quando acham defeito em você, porque é muito perigoso ser lisonjeado, paparicado. E a nossa igreja não é diferente. Nós precisamos de ídolos também. Às vezes nós elegemos alguns ídolos, né? Depois o ídolo cai. Aí vai atrás do outro ídolo, aquele cai. É uma tendência humana. Quando você lê isso daí, você diz, ainda bem que eu não sou como os habitantes de Listra, né? Não, eu e você somos iguais, nós corremos o risco de eleger deuses para nós. Tem gente que adora pastor. Tem gente que adora cantor. Tem gente que adora o templo. Mesmo dentro da igreja, tem gente que endeusa o pedigree. Você tem pedigree, Fernando? Eu não tenho pedigree. Pedigree. Então, é muito perigoso a gente escolher ídolos, mesmo dentro da igreja. E quando a gente escolhe ídolos, nós somos capazes de fazer essa besteira. Mas Barnabé e Paulo não aceitaram aquela adoração e se colocaram no lugar certo. Quem que eles exaltaram? Jesus, o evangelho de Jesus. Mas o que aconteceu daí, gente? A turma de trás, que já tinha pegado implicância, né? E quando o diabo pega implicância, ele tem essa qualidade. Ele não desiste. Foram lá e conseguiram movimentar a cidade. E daí aconteceu o segundo milagre. Qual que foi o segundo milagre? Paulo foi apedrejado. Estevão foi apedrejado. A senhora White diz, pastor Fernando, que muitas vezes a gente faz alguma coisa injusta para alguém e depois Deus permite que a gente passe por uma situação igual ou semelhante para experimentar a injustiça que a gente fez com o outro. Veja, generoso. Paulo tinha dado a ordem para apedrejar Estevão. Agora ele estava sendo apedrejado. Mas qual foi o resultado?
do apedrejamento de Estevão? O que aconteceu com ele? Morreu. E Paulo? Depois de apedrejado, Arrastaram, muito bem colocado. arrastaram lá fora da cidade, jogaram lá, isso aí está morto. Está morto. Aí, já Timóteo deveria estar com eles, né? Foram lá, quem sabe Barnabé e Timóteo foram lá para enterrar, né, Paulo? Quando chegaram lá, o que aconteceu? Estava vivo. Então foi mais um milagre que aconteceu. E ali também muitos se converteram. E finalmente eles terminaram essa primeira viagem missionária na cidade lá na Licônia, chamada Derbe. E ele mesmo diz nas suas epístolas, uma das suas epístolas, que em Derbe ele não sofreu perseguição. Lá Paulo teve vida tranquila. Depois disso, eles fizeram o caminho de volta. Começaram o trabalho, voltaram para fortalecer aquilo que foi feito. Como é que é o nosso método hoje para batizar as pessoas? Vamos lá. A gente chega, pega a pessoa, dá uma série de estudo bíblico, às vezes nem termina. Quando chega lá no 7º, 8º, a pessoa já está entusiasmada pela verdade. O que o pastor vem, a gente já vai, e já preenche a ficha e faz o quê? E depois? E o que acontece? Larga, a pessoa acaba. Há um estudo que a nossa igreja, até o final da década de 80, a liderança espiritual era equivalente ao crescimento da igreja. A partir da década de 90, os líderes espirituais foram diminuindo e a igreja foi aumentando em número de membros. A tal ponto que hoje nós somos o país com o maior número de adventistas no mundo. Agora diga uma coisa para mim. Todo mundo que está na igreja está discipulado? Porque a partir de 90 entrou essa maldita colocação de alvos. E não que não deva ter alvos. Mas houve nós começamos a medir a capacidade da igreja e do pastor da igreja pelo número de alvo. Gente, quantidade é qualidade. Pastor Fernando? Hoje exige-se mais, gente. Hoje não basta dar estudo bíblico. Essa nova geração, para permanecer na igreja, além dela receber o estudo bíblico, ela tem que ser discipulada. Se você dá o estudo bíblico para alguém e ela se batizou, continue até ela se fortalecer. Porque senão, o primeiro vento que soprar, está fora. Paulo sempre usou esse método. Criava, fortalecia. Criava, fortalecia. Isso chama-se pastoreio. Paulo era um pastor. Ele pastoreava as suas ovelhas. Pois não, Fernando? Naquela época, quem aceitava Jesus e se convertia... Obrigado. Naquela época, quem aceitava Jesus e se convertia
geralmente perdia a família, às vezes perdia a liberdade e muitas vezes perdia a vida. Então, havia um comprometimento muito grande em quem aceitava Jesus. Hoje nós estamos numa época de paz, de tranquilidade, em que você só tem a ganhar se você aceita Jesus, se você vem à igreja. Você ganha amigos, você ganha respeito. E às vezes a gente não entende o custo, o preço de que é seguir Jesus, de tomar a cruz e seguir a Ele. Hoje é muito fácil. E talvez por isso tanta gente, vendo uma época de tanta paz, de tanta tranquilidade, vem, aceita Jesus, vem para a igreja, não valoriza aquilo que é a mensagem de Jesus, aquilo que é ser um discípulo de Jesus, e com a mesma facilidade com que ele aceitou a Cristo, ele abre mão de ser cristão também. Muito bem colocado, pastor. Nós precisamos aprender com tudo isso que nós aprendemos nessa semana, estudando o livro de Atos. Gente, concluindo. Primeiro, a igreja cristã apostólica não era uma igreja perfeita. Tirem da cabeça de vocês o que pregadores durante muitos anos jogaram no púlpito, em artigos, achando que a igreja cristã primitiva é o modelo de igreja. Não. Ela tinha tantos problemas como nós temos problemas hoje. Eu acredito, pastor Fernando, que até eram semelhantes. Havia uma globalização naquela época pelo Império Romano. Havia, assim, como eu podia dizer, uma pós-modernidade com a cultura romana. E as mesmas coisas que a igreja cristã primitiva enfrentou naquele tempo, nós estamos enfrentando agora. Por isso eu creio que nós estamos vivendo a última fase da história da igreja neste mundo. Para isso, nós precisamos nos preparar. Eu não sei se eu vou estar vivo. Não sei, mas eu sei de uma coisa. Esta igreja, quando eu olho para trás, eu tenho a certeza de que o mesmo Deus que conduziu essa igreja no passado, está conduzindo essa igreja no presente, apesar de nós, e vai conduzir essa igreja no futuro, para ela ser uma igreja vitoriosa. Aí então, nós vamos desfrutar da igreja aperfeiçoada, madura, onde nós vamos poder adorar com os sentimentos corretos, com a crença correta, tendo relacionamento com Jesus e vivendo uma experiência muito melhor e mais intensa do que vivemos hoje. Amém? Na próxima semana, nós vamos estudar a primeira conferência geral da igreja, Eduardo. Já foi a conferência geral, Eduardo? Já foi, pastor Fernando? Não. É impressionante. É incrível você participar de uma conferência geral. Ali são discutidos os problemas mundiais da igreja. E a primeira conferência geral aconteceu logo depois da volta de Barnabé e Paulo para Jerusalém, contando as bênçãos que tinham acontecido. Mas tinha gente na igreja ainda que não entendia o ministério de Paulo, tá? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que eu e você possamos tirar lições para a nossa vida, para a vida da igreja. É o meu desejo e oração. Amém. Assim como Paulo, nós temos um dever, que é levar o Evangelho às pessoas que ainda não conhecem.
E para finalizar a escola sabatina desse sábado, eu convido você a se levantar e nós vamos cantar o hino 333, Há um Dever. Há um dever que Deus nos confiou, ir anunciar Jesus ao pecador e proclamar que já o resgatou. Expandir a fé no Salvador. Não demoreis, o fim se aproximou. Já vira o céu no alvor da redenção. Ao infeliz que o mal escravizou, Oriente já livrar da perdição. Deus nos chamou a fim de trabalhar. Sim, é Jesus o nosso capitão. Graça e perdão deveis anunciar. Quem for fiel terá o galardão. Amém? Querido Deus, gratos somos a Ti, porque aprendemos um pouco mais sobre a história de Paulo e Barnabé, que nos ensina que nós devemos ir além para buscar aqueles que necessitam Te conhecer. Que nós possamos ter esse espírito em nós, com essa vontade de pregar o Teu Evangelho para que Tu possas voltar o mais breve possível. Que o Senhor possa permanecer conosco agora na segunda hora, onde nós teremos o culto divino. Aceita a nossa adoração. Tudo isso eu te peço em nome por amor de Jesus. Amém.